Salve Brasil! É o seguinte, antes de começar o programa, deixa eu falar um pouquinho aqui sobre o caso do Sidão que aconteceu ontem. Eu sei que o tema já rendeu bastante, o Desimpedidos já soltou uma nota, muita gente tacou pedra, inclusive a emissora que fez e entregou o prêmio. Mas a verdade é a seguinte, o Desimpedidos é um canal de zoeira por definição. A gente nasceu assim, né? A gente, como outras tantas páginas e canais de futebol e zoeira por aí. Além dos vídeos que a gente posta aqui no YouTube, como esse, o Debate a Sopra, o BTS, o Fred mais 10, Desafio do Fred, Desimpedidos por Trás, Supercopa e todos eles, a gente faz brincadeiras nas redes sociais com todos os times, todas as torcidas, os jogadores, os técnicos, é isso que a gente faz. A gente tem uma equipe exclusiva de redes sociais pra fazer isso, né? E uma das zoeiras que a gente faz é interferir em enquetes com voto popular, para dar essas enquetes um resultado não esperado, como por exemplo, votar num dos piores em campo para ganhar o melhor em campo, né, que foi o que aconteceu ontem. Isso rola na internet o tempo todo, mas o desdobramento de ontem não foi legal. Quando passou do digital pro mundo real, ali ao vivo, não foi legal e ponto final. Ficou todo mundo constrangido. Por isso, o canal já pediu desculpas pro Sidão e pra todo mundo que se sentiu ofendido, beleza? Vivendo e aprendendo, segue o baile, agora sim, debate a só pra vocês. Salve Brasil, debate assopra no ar nessa segundona brava. Do meu lado direito está ele, o Biratã Leal, the fucking book. Do meu lado esquerdo, bebê? o Ruth. Voltou o Ruth. Ruth, cara, tá corrido, mas na verdade tem um rodízio nosso aqui, na outra semana eu não pude vir. Agora é boa... Nas 2 semanas. Não, mas a primeira foi rodízio, a gente tem um rodízio bonito aqui nosso. E semana passada aí eu não tenho o bagulho da Fox, aí dificulta um pouco. Mas tô muito feliz de ver o livro, cara. Eu gosto muito desse cara, mano. Você gosta dele? Tô falando sério, cara. Eu tenho saudade. Você fica... Fazia tempo que a gente não fazia esse programa junto. Ah, que fofura. Essa é a formação original, né? É, chupa Edu. Que inclusive fez um ano anteontem. Olha esse cara. É verdade? É verdade. Você não mandou nem um recadinho no grupo pra gente comemorar? Eu esqueci, mas na verdade foi um inscrito do canal, o Rafael, que me mandou uma mensagem e falou lembrou que disso. Aliás, no último jogo da Supercopa, que a gente ganhou do Benfica, tava o livro na gradezinha, apareceu na transmissão, ele atrás me olhando com uma cara de amor, torcendo por mim. Fala torcendo pro boy dele. Eu não joguei tão bem, mas enfim, obrigado. Seguinte, Brasil, queria agradecer a todo mundo que tá ouvindo o nosso podcast no Spotify e também você que tá vendo no YouTube, vai deixar seu like e seu comentário. Vamos começar a falar do Santos e Vasco? O Santos destruiu e engoliu o Vasco, né? Assustador, bicho. Engoliu o Vasco. Não, agora eu entendi porque o Lucha lançou uma cachaça na sexta. Acho que ele vai ter que se embriagar bastante durante o ano. Eu tava na festa dele e vou te falar, a cara dele no Pacaembu mostrou uma hora, deu um close nele rápido, e ele mesmo deu uma entrevista falando assim, tiver umas poucas coisas boas. Poucas coisas boas. É porque assim, o time do Santos é bem encaixado, é um bom time, mas não pode ser essa diferença toda em campo, cara. Foi demais. O Santos pode ter feito uns 8, ou não, Livro? Foi um massacre. Lembrando aqueles primeiros jogos do Santos no Paulista? Lembra quando o Santos começou a atropelar todo mundo? Ganhou de 2-0 do São Paulo podendo ter feito mais, meteu 4-0 no São Bento. Parecia um pouco o jogo aquele, o Vasco completamente perdido em campo. Parecia que o Vasco não tinha uma estratégia pronta pra lidar com aquilo. Uma coisa que me surpreendeu, até que se a gente pegar alguns dos lances que o Sidão ficou sob o holofote, foram tentativas de sair tocando do Sidão, que até é um goleiro que tem mais habilidade que a média nisso. O Sidão fez isso, acabou até errando no primeiro tempo, continuou fazendo no segundo. Claramente é uma orientação do técnico para que ele fizesse aquilo. Então, o Vasco continuou tentando sair jogando daquele jeito e não tava dando certo, talvez porque não tá treinado o suficiente. É claro que não. Sidão acabou de chegar, não conhece tão bem os zagueiros. O gol do deles. Pituca é óbvio, porque tem que ter aproximação da zaga com o goleiro. E ali no gol do Pituca, o Sidão erra o passe, mas o rapaz que vai receber o passe, que eu nem lembro quem era, tá muito distante. Óbvio que não é tão treinado. Não, deram uma bola média na fogueira pra ele, sim, só que dava tempo dele dominar e dar um chutão pra frente. Exato, ele quis tocar no carinha da frente, verdade. No segundo tempo, o Sidão tem uma hora que ele tenta driblar o Sanches. Também tem uma que ele dá o chapéu no sorteio do que deu certo. Porque não é difícil, só tira a bola do chão que já passa por cima dele. Mas ele tem. O Vasco parecia que era uma orientação do Vasco, de repente tentando espelhar um pouco o estilo do Santos pra ver se funcionava, mas foi o contrário. Sabe por que eu não acho? Pior. Eu acho que o chapéu no Soteldo, no segundo tempo, mostra que talvez seja uma coisa do Sidão mesmo, de falar assim, porque ele já tinha errado, já tinha dado um gol pro Vasco num erro saído com o pé. Era o caso de falar assim, porra, aqui eu não vou, mas eu vou só quebrar a bola, eu não vou ficar aqui tentando. E ele não, ele confia demais na habilidade dele. Às vezes eu falo falta de confiança, mas às vezes a falta de confiança, às vezes é excesso de confiança. Eu não sei, porque o zagueiro quando recebia a bola, muitas vezes também tocava. O zagueiro podia também, não, tá louco, esse cara fica querendo tocar a bola, eu vou chutar. Quer dizer, o Vasco tava tentando sair tocando a bola. Mas se a estratégia é essa, totalmente errada. Você tem que entender o momento. A grandeza dos times é uma outra coisa, mas eu tô dizendo, o momento o Vasco tá numa crise absurda, continua sendo o último colocado, pega o Santos, que é a sensação do Brasil hoje, o São Paulo é um baita de um técnico,
técnico, e parabéns pro Rogério Ceni que elogiou ele, um dos poucos treinadores do brasileiro que não tem recalque, elogia o cara. A gente fala do Rogério às vezes, nego, o cara não é humilde, foi humilde pra caramba, elogiou o São Paulo. Então assim, o Vasco, o Bolívia, tem que jogar com um time pequeno no Pacaembu. Se a estratégia é sair tocando, foi provado que não tava certo e não deu certo. Aliás, acho que foi uma escolha errada, bem que golaço do Rodrigo, hein? Sim, Então, aí sim. botaram na conta do Sidão também, pô. cara, Quer você fazer o quê? Não, aí não. Mas botaram, velho. Não. Ele Botaram veio ou costurando, botaram? ele meteu aqui pra Botaram. linha de fundo e ainda tocou entre o Sidão e a trave. Claro! E o Sidão, naquela posição que ele tá condicionado a esperar um chute cruzado. O Rodrigo lá foi muito hábil, porque foi um espaço pequeno entre a trave e o Sidão, ele botou bem ali. Um puta do golaço. Ele jogou bem o jogo inteiro, inclusive. Jogou bem. No segundo tempo, o Soteldo fez mais um 3-0, podia ser mais. O Lucha tava, o professor tava lá na tribuna, assim, falou, o que eu vou fazer? Puta que pariu, o que eu vou fazer com esse time? Eu fazer com esse time, porra, Sidão, não fode, porra. O momento eu acho que é bom pros dois. Se o Lucha conseguir dar a volta por cima do Vasco, na atualidade ele vai provar que ele continua pica. Você tá com o shortinho meio curto, quase com as bolotas pra fora. Desculpa, velho. Tá muito quente. Inclusive o ar aqui hoje não veio. Você acha que você tá na praia? Não tô não. As bolotas. Você ficou sem graça. Não é, cara, quanto mais você fica velho, as bolas ficam maiores, né? Vai cair. Vai ficando, né? Caindo pro lado. E aí, você fica sacudo, né? E pro Vasco também, cara. O Lucha é um cara interessante pro momento. Agora, o Lucha não é esse cara que sai jogando com o goleiro que nem maluco, que nem o Silvasco já tá tentando Fernando fazer Diniz, por exemplo. Não, são poucos. Porque no Audax do Fernando Diniz, o atributo maior do Sidão era saber sair jogando com o pé. O goleiro do Audax, desculpa te cortar, porque eu acompanhei bastante na época da Rede TV, a Série B do Paulista, sempre foi o Felipe Alves, que é o goleiro que tá no Fortaleza. Ele foi sempre o goleiro do... Só que ele se machucou na reta final do Paulista, o Sidão entrou. E o Sidão ganhou o holofote e também sabe sair jogando. Mas o Felipe sempre foi o principal goleiro do Fernando Diniz. Sim. Vamos falar do Galo e do Palmeiras. O Palmeiras foi lá no Mineirão e entubou o Galo. Eu até achei que o Galo ia dar uma dificuldade. Eu vi! E aí? Até explicar aqui pro pessoal. Como que você viu o jogo? Porque não teve transmissão. O jogo que absurdo, é o jogo só pro rádio. Eu trabalho também na ESPN. Então a ESPN manda uma câmera pra filmar o jogo, pra poder fazer os melhores momentos dos jogos lá no noticiário. E eles mandam essa câmera, eles conectam na internet e enviam um sinal pra sede do canal. Então no circuito interno do canal, nas TVs de dentro da empresa, dá pra ver o jogo. É só o jogo acontecendo, não tem replay, não tem ou segundas câmeras, tudo, mas você consegue ver o jogo inteirinho. Eu vi o segundo tempo. Além dos dois golaços do Bruno Henrique, que o primeiro foi mais ainda, um puta chute no ângulo de fora da O primeiro é... Puta golaço. A gente tava falando que o Palmeiras não tá jogando, o Palmeiras tá começando a ficar, já tá com uma invencibilidade de 27 jogos no Brasileiro, e agora o jogo do Palmeiras tá encaixando também. Eu acho que uma coisa que acabou fazendo bem pro Palmeiras foi ter sido eliminado pelo São Paulo na semifinal do Paulista da forma como foi. Num jogo em que o Palmeiras não conseguiu fazer... 2 jogos em que o Palmeiras não conseguiu fazer nada, jogos muito ruins, tudo. Ficou clara aquela coisa de como o futebol do Palmeiras estava piorando. E a falta de criatividade estava grande. Acho que daí o Palmeiras teve 2 semanas pra treinar tudo e parece o time que volta um pouco melhor. O Zé Rafael ganhando espaço, dá um novo dinamismo, outras figuras ali no meio de campo fazendo as jogadas. O Rafael Veiga ganhou espaço também. Inclusive a jogada do primeiro gol do Bruno Henrique é o Zé Rafael toca pro Veiga que recua. E assim... Hoje em dia, assim, Scarpa, Veiga e Zé Rafael estão muito mais na frente do que, por exemplo, Lucas Lima, Moisés. Sim. O Moisés entrou ainda durante o jogo. O Moisés virou segundo volante nesse elenco, né? Que é a posição original dele. O que esperar desse Galo aí, meu querido? O Atlético precisa ajustar muita coisa ainda, né? O primeiro gol Tem muito atleticano lá na ESPN, o pessoal tava cornetando tudo. O primeiro gol do Palmeiras, eu fico olhando, eu não consigo ver uma falha muito clara. Toque rápido de primeira. No meio da rua. Toques rápidos de primeira. E não dá pra imaginar que o Bruno Henrique vai ser... Ele chuta bem de fora, mas nossa, um chute muito bom. De bate Agora, pronto, o segundo gol foi uma bola que o Elias perde, o Palmeiras sai, daí fica Dudu no mano a mano com o Fábio Santos, e o Dudu no mano a mano com o Fábio Santos, o Dudu vai ganhar 9 de 10, e depois o Bruno Henrique vem de trás, bem onde deveria estar o Elias cobrindo. Então daí houve um erro ali de recomposição do Atlético. E o Atlético é um time que no time titular acho bom, mas falta elenco, é um time que não tem fôlego para um campeonato inteiro, e eu até acho que o Atlético ainda pode ficar um pouco satisfeito, porque o time tá com técnico interino, tá tentando se arrumar, o time ainda tá uma bagunça. 2x0 em casa? Não com 2x0, com a campanha do time. Porque mesmo sem jogar bem até agora, porque o time tá meio bagunçado, sem técnico, tava com 9 pontos. Primeira derrota. Por exemplo, o Vasco. Primeira derrota pro atual campeão. Não, exatamente. Não tô dizendo assim. O Atlético não vai buscar o título, mas ele tá com 9 pontos. Tá em quarto ainda, mesmo com essa derrota. O Vasco, por exemplo, tá numa situação em relação a técnico, montagem do time parecida, o time tá pior. Mas o Luxemburgo vai chegar ao Vasco com 1 ponto. Vai ter que ser fazendo muito resultado milagre na hora. Mas o time do Galo é melhor que o do Vasco. Então, o técnico do Atlético
pode ter uma calma ali de ter uns 2, 3 resultados ainda tentando chegar, até o Atlético decolar de novo e já tá com 9 pontos. Acho que O Atlético pega o Flamengo em casa agora, é isso? é uma Seria um sequência absurdo ruim, uma perder sequência- de novo. Pega o Santos no meio da semana pela Copa do Brasil e depois o Flamengo. Por isso que eu tô te falando, se perder pro Flamengo depois, não é também outro absurdo. O time do Flamengo tá entre os melhores do Brasil, um baita do elenco. O time do Flamengo B tem ganhado jogos, tem feito pontos. Então, assim, o Campeonato do Galo não é. Talvez uma disputa pela Libertadores Sim, ali, sim, agora que nem ano título passado. eu acho difícil. E o próximo final de semana tem Clássico Paulista, Palmeiras e Santos. Maravilhoso. Belíssimo jogo, assim, Belíssimo pra ter jogo. esses dois times que estão muito bem. Estilos diferentes, Estilos mas... muito diferentes, isso vai ser legal de ver. E o Inter ganhou de 3-1 do Cruzeiro no outro belo jogo. No começo do jogo, o Cruzeiro teve algumas chances, parecia que ia dar uma embaçada pro Inter lá no Beira-Rio. Mas daí o Inter começou a ter duas jogadas muito parecidas de gol, né? Uma cobrança de falta que desviou, pegou na trave e no rebote o Nonato de cabeça. Tinha 3 caras Parece do o Inter. Valdívia, o cabelinho dele, do Valdívia que tá no braço. Valdívia antigo, de quando ele surgiu no Inter. Então, e aí tinha 3 caras do Inter pra fazer o gol no rebote. É muito louco, porque tinha uns cruzeirenses também na boca da área. É louco como a defesa nessas horas ela não acredita no rebote, né? O atacante acredita muito mais, né? A defesa fica parada falando, vai pra fora. Torcendo pra não dar nada. E a explosão do atacante é sempre maior também do que o defensor, então faz parte o cara sair na frente. O Mano Menezes deve ter tido uns tremeliques ontem, porque os Como 3 seria? gols... Como que é? Como que seria o Mano Menezes? Porque o Cruzeiro toma 2 gols de falta, que bate na trave, ninguém volta pro rebote, daí o Inter aproveita, e um gol em que o Inter finalizou 4 vezes na mesma jogada. Foi um bombardeio do Inter. 4 batidas, pega no zagueiro, pega não sei o que, não sei o Fábio que. tira, zagueiro salva. Aí o Guerreiro vem e faz o gol, mas o Guerreiro também bateu uma falta bonita na trave. Foi o Guerreiro que Sim, bateu. foi. A do primeiro primeira foi o Guerreiro, sim, e a depois outra do do meio da rua forte foi o Rafael Sobis que Rafael bateu. Sobis, Agora, quem bateu certo no jogo foi o Edilson, que bateu a cotovelada na cara do Chico Lopes. O Edilson também, às vezes ele exagera um pouco. O Índio, Ele é ex-zagueiro muito do louco. Inter, campeão mundial, deu uma jantada nele depois em rede social. Agora, cara, vou te falar um negócio. O Cruzeiro, em alguns jogos assim... Isso aí não vem nem desde lá dos Grenais? Ah, com certeza. Já vinha essa coisa Cara, velha. mas O Edilson o lembra Edilson- deu soco na cara do O Edilson tem Dourado, rixa com né? todos os times, Sim, cara. sim. Ele já não deu, já saiu na mão. Sim, sim. Agora o Cruzeiro, assim, não é... são jogos difíceis contra o Flamengo, no Maracanã, mas jogos maiores, assim, o Cruzeiro vem tomando gols e perdendo, assim, o que pra mim é surpreendente. Não, e perdendo de forma contundente, né? O Inter jogou muito no segundo. O primeiro tempo até achei meio equilibrado, o Cruzeiro criou chance também, tudo. Agora, o segundo tempo, o Inter ganhou ali o jogo, né? Mas foi pra cima, com muita intensidade. É um absurdo como esse Inter tá jogando forte, pesado, um jogo difícil de enfrentar quando é no Beira-Rio, um jogo difícil para adversário enfrentar. Não, o time do Inter é muito, e o Cruzeiro muito encaixado. e o Cruzeiro, como no jogo contra o Flamengo, no segundo tempo o Cruzeiro murchou perto do adversário. Começou o jogo bem, mas depois você viu que tipo, Cara, o Fred chutando fraquinho, uma total. chance ou outra. Conseguiu empatar logo depois do Dedé, né? Sim. O Dedé desviando uma bola ali embaixo do gol. Mas, assim, é impressionante. O Inter em casa ganhar do Cruzeiro é uma bela de uma Ganhar vitória. bem, né? Como ele Ganhar bem com força. esse meio de campo, esse Patrick, que tinha vindo do Sport. Dourado, Patrick, Edenilson. O Dourado é mais fixo, o Patrick e o Edenilson. São 2 caras quase meias, eles sobem bastante. O Edenilson é meio que o Elias na época boa do Elias, que ele voava. Não, ele não tá mal, mas o Elias já foi mais rápido, ele é O mais Nico velho. bem demais. Não, o time Guerreiro, é um belo do Guerreiro- centroavante que voltou voando, parece Não, que nem ficou parado. Não, né? e o Nonato, o Sarrafiori também, quando entram bem, o Nonato foi molecada titular boa. O ontem. Sobis, né? O Sobis. Sobs importante na Libertadores, o Sobs é foda, ele tem uma estrela de Os Libertadores. laterais também, esse pesado. Iago é bom jogador, que era da base. E agora o Cruzeiro joga 2 vezes contra o Fluminense, pela Copa do Brasil e pelo Brasileirão. Cara, não sei o que dá pra esperar do Fluminense, velho. Eu não consigo fazer análise do Fluminense. Uma semana faz 5 gols, tá perto do Botafogo. O Fluminense é um time maluco. E o Inter tem a semana inteira pra treinar, pra enfrentar o CSA. Flamengo e Chapecoense em casa. O Flamengo poderia ter ganho o jogo de uma maneira mais fácil, com o time misto. O Vitinho fez mais um gol, o Lincoln fez gol, tava tranquilo. O Diego ia fazer o terceiro de pênalti, mas mais uma vez o Diego perdeu o pênalti. Eu não acho que é bom o Diego ser cobrador, né? Nesse time reserva aí também... Ele perdeu Na verdade, ele ia fazer o bota segundo, Vitinho. né, de pênalti. Ele perdeu 4 de 12. Perdeu 1/3 dos pênaltis. É Isso. muita coisa, não é? Sendo que um deles foi aquele contra o Palmeiras, né, no Brasileiro, 2x2, o jogo na Ilha do Então, Governador. teve contra o Cruzeiro também, decisão. Jogos importantes. O Cruzeiro na disputa de pênaltis. E ele na Copa do bateu mal Brasil. o pênalti, ele mesmo falou. Bateu mal. Eu não vou tirar o mérito do goleiro da Chapecoense, que é um Que moleque ótimo novo. goleiro esse tipo, é um ótimo Não, goleiro. exato. Bom goleiro. Mas e assim, aí o bateu Diego mal. na volta me deu uma bike que o goleiro pegou. Ia ser um golaço. Ia ser um golaço de bike também. Ia compensar, né? Ia compensar.
Agora, o Berril tem jogado bem, às vezes o Berril apareceu até de centroavante, falso 9, até estranho. Ele é muito forte, esse cara, né, bicho? E corre pra caramba. É um jogador interessante. Eu vou falar um negócio pra você. O elenco do Flamengo de atacante é o bagulho, entendeu? Parece os Vingadores, só tem estrela ali. Jogou com o Mício, agora vai jogar com força total contra o Corinthians. Foi bem a estratégia, acho que... O Trauco jogou bem também, lembrei aqui agora. O Trauco meteu umas bolas. Mas é isso, Flamengo e Corinthians no meio da semana Copa do Brasil, e a Chape encara Fortaleza no próximo domingo, tem a semana aí pra treinar. Temos também Goiás 2-1 no Ceará, Livro. Cara, eu vi esse jogo inteiro, mano. Você viu esse Sabadão jogo? à noite, que é isso, cara. Então conta pra nós o que aconteceu. Cara, eu vou te falar, final do jogo, o Ceará tava melhor. Não era pouco melhor, tava bem melhor. Segundo tempo quase todo. Entrou o Galhardo, o Thiago Galhardo entrou, o Roger. Tava bem melhor. Num contra-ataque, o Goiás... Um contra-ataque você fala assim, não vai dar nada. O Goiás dominou a bola na direita. E aí o cara entrou no segundo pau sozinho, mas assim, no momento que o Goiás fez o segundo gol... O Ceará tava bem. Tava melhor no jogo. E o Ceará tem uns caras cascudos. E aí derrubou e o Ceará não conseguiu mais. Foi bem no finalzinho, foi os 38, 39. Mas o gol do Marlone foi golaço no cantinho, hein? Foi golaço e demorou uns 6 minutos pro Demorou VAR. demais. Demora muito, pelo amor de Deus. Demorou mais que o livro hoje pra chegar pra gravar, velho. Eu trazer hoje. Só no outro domingo tem jogo de Goiás e Ceará. O Goiás encara o Botafogo no Serra Dourada. E às 7 da noite o Vozão pega o Grêmio lá no Castelão. O Goiás, pelo menos, tem conseguido fazer os pontos, né? Os pontinhos ali. Contra o Ceará, por exemplo, não tava jogando no segundo tempo pra ganhar o jogo. Não tava. Conseguiu achar o gol. Contra o Fluminense, era aquele jogo meio estranho, que faltou luz no meio, o Fluminense perdeu pênalti, muita chuva no Rio de Janeiro. Achou um gol no finalzinho, o Goiás ganhou o jogo. Contra o São Paulo e não contra o foi São tão Paulo mal, não foi mal contra o São Paulo. E o Goiás podia ter empatado contra o São Paulo. No primeiro tempo foi mal. No primeiro Tanto é que tempo, eu fiz segundo um tempo tweet foi lá muito falando. primeiro foi. No primeiro foi mal. Verdade. Aí eu falei, porra, eu acho que esse Goiás não vai conseguir ficar na primeira divisão. Olha, tô calando minha boca. O segundo tempo do Goiás foi bom, perdeu Aí, um gol nono. no finalzinho, que o atacante sobe sozinho na frente do gol e acaba pegando de raspão só na bola. E tem o Então, Michel, essa- atacante, né? Michael. Então, mas esse moleque, parece que ele jogava na Várzea até poucos anos. Eu não sei se foi o Goianese, algum time pegou e o Goiás pegou. Ele tem uma questão, é um jogador que é muito rápido, mas às vezes na hora que tem que tocar ele chuta, na hora que tem que chutar ele dá um lançamento. Mas vai aprender. Tomara, ele é novo, mas tô dizendo, ele é muito rápido. Teve uma jogada que ele driblou 5 caras do Ceará, era só tocar pro centroavante, ele não toca pro Kaique, que era do Santos. Sim, é. Cara, ia ser gol, ele não tocou, perdeu o lance, mas enfim, ele é um jogador interessante. Goiás sempre revelando bons jogadores, né, Livro? Sim, isso é assim uma força do Goiás. Araújo, Fernandão, Aloísio, Chulapa. Não necessariamente revelado lá, mas que o Goiás ajudou a alçar. Zidanilo. Zidanilo, O Fernandão, Josué eu falei. começou lá? Josué. Ficou um monte. conhecido lá. Né? Grafite também foi bem lá. Grafite. O Bruno Henrique, São cara, Paulo. do Flamengo, atacante. Bruno Henrique, Então agora o dois times do coração do Ruth. O Paranaense e o Bahia, 1-0 o Paranaense. Cara, eu não vou mentir, eu não vi esse jogo porque eu tava envolvido nos roteiros que eu tava fazendo lá. Mas dois times que eu tenho no coração, cara. E o Renan Lodge tá jogando muito, hein? O lateral esquerdo. Tá louco, esse moleque. Tá bem demais. É que assim, o Paranaense tem uma característica muito legal, que é conseguir segurar os caras e vender a preço bom. O Otávio foi um volante que ficou lá anos, todo mundo tentou levar, e ele foi pra fora, acho que o Bordeaux, uma coisa assim. E outro moleque bom, Bruno Guimarães. Sim. Esses sim, dois sim. caras aí. Esse Bruno Guimarães é Os muito dois bom, são o muito Renan bons. Lodge Agora, também é hein, muito bom. com todo respeito, hein, mano, o que os caras fizeram com o Paranaense na Bomboneira, tem que falar assim já pra Foi intimidar. operado. Pelo amor de Deus, cara, toda hora o Boca envolvido em jogo assim, cara. Vergonhoso. Eu não falo Thiago- mais nada porque, né, é mas tem que repetitivo. falar, cara. É impressionante, é isso que existe. É fuder os argentinos fudendo nós na arbitragem. Nada né? contra argentino, mas não pode fazer o que fizeram com o Paranaense lá, bicho. O Paranaense vai ganhar um Não, jogo. não é contra a Argentina, é contra a Comembol Exato. ser conivente com esse tipo de coisa. O que você tem que falar de Atlético Paranaense Bahia 0? Eu achei o placar injusto, porque achei o placar, parece que foi um joguinho ali, 1-0. Olha, um jogo que se fosse 3-1 tava correto, assim, o Atlético até ampliando a vantagem, porque acho que o Atlético jogou pra vencer por mais de um gol. O Bahia, no segundo tempo, saiu mais pro jogo também, conseguiu criar algumas chances. Quando tentou tocar menos a bola, fez um jogo um pouco mais direto ali com o Fernandão, tudo. O Bahia até conseguiu sair um pouquinho do sufoco do Atlético. O Atlético também baixou um pouco o ritmo, mas o Atlético criou muita chance. O Douglas, goleiro do Bahia, foi muito bem. Então o Atlético criou muita chance, teve gol anulado também, né? Mas assim, eu acho que o Atlético podia ter feito uns 3 gols ali. O Bahia, umzinho, também estaria justo. Foi um bom jogo, foi um jogo legal, assim, dois times que jogam, até né? que jogam e que no ano passado tiveram aquela questão de se enfrentarem na Sul-Americana, que a torcida do Bahia tá muito cabreira com o Atlético, porque se sentiu muito prejudicado pela arbitragem naquele jogo, né? Que o Atlético ganhou em Salvador e o Bahia ganhou na Arena da Baixada e foi pros pênaltis. Vamos falar agora de outro jogo aqui, que é o jogo do Corinthians e Grêmio, o jogo bosta da rodada, 0-0. O melhor lance foi um VAR, né? Pra você ver como o jogo foi bosta, o melhor lance foi o VAR. Então, teve o lance mais bonito, foram 2 lances pra mim mais bonitos do jogo.
Uma falta que o Luan bateu, Foi, puta saindo e pegou na trave. E uma do Wagner Love de canhota, que ele ia colocando no ângulo assim, colocado, tipo do Pituca. Que ele ia colocando, sabe, Sim. chapada no ângulo. E porque ele deu come no Jeromel. Isso foi Isso aquela aumenta. com 1 minuto de segundo tempo. Pô, puta defesa do Isso, goleiro. do Quem Paulo era? Vitor. O Paulo Vitor. Isso aumenta o lance porque ele deu come no Jeromel, não é em qualquer zagueiro não, bicho. Pode ver o lance, ele dá o come. O Wagner Love joga demais, né? Joga demais. Desculpa, o Bozelli, pra mim, cara, ele tá muito abaixo dos dois. O Gustavo deve estar machucado, mas assim, o Bozelli tá abaixo do Wagner Love e abaixo do Gustavo. Pra mim, e muito, não é pouco não. Hoje. Do Gustavo, não. Ah, cara, o comediano do Gustavo, cara. Ele meteu muito gol de cabeça e nunca Mas mais o fez. Bozelli nem gol faz, cara. É, o Gustavo tava iluminado, assim, mas eu acho que de habilidade técnica, o Bozelli tem mais do que o Gustavo. Mas você acha O Gustavo que mostrou? saiu da área, fica difícil. Até né? agora você acha que mostrou? Mas- Não. É isso que eu tô mostrou. dizendo. É que até acho que a agora. questão é que os últimos jogos do Gustavo já não foram tão bons assim também. então. Ele já parou de fazer gol já Tá faz bom, um mas o tempo. Love é o melhor de todos, concorda? Sim, isso sim, acho que Joga todo mundo- demais o Love. E quando ele entra, muda o time. Muda a cara. O segundo tempo do Corinthians, sobretudo aquele começo, quando o Wagner Love entra, fala, nossa, agora vai sair jogo. Depois não sai muito não, mas aquela sensação inicial foi boa. Eu até acho que o Grêmio teve uma postura bem diferente do Grêmio que a gente tem visto mais. O Grêmio que pareceu também um pouco mais dedicado a pensar na defesa do que um Grêmio mais lançadão. Talvez um pouco de trauma ali do 5-4 que tomou do Fluminense. Talvez o Grêmio tenha falado, não, vamos tentar... Mas você acha que o pensar Corinthians ia um pouco. fazer 5 gols quando? O Tô Corinthians louco. não fez nem 5 gols, nem no campeonato vai fazer no jogo. Não, mas não acho que vai fazer 5, mas se o Grêmio jogar com uma defesa tão exposta, uma jogadinha lá, o Corinthians faz o gol e o Grêmio perde o jogo. Acho que o Grêmio pensou e falou, não, vamos proteger um pouco, estamos jogando fora de casa, um time sempre matreiro, um adversário chato, tudo. Que é matreiro? Esperto. É, porque, de verdade, eu e 90% das pessoas que estão vendo esse vídeo não sabem. E o Carille falou que até a Copa América, se ele foi irônico ou não, não sei. O Corinthians vai jogar desse jeito, que até lá vai ter Não que foi treinar. irônico não, ele falou que não dá pra Não jogar. foi, não foi. Então, mas falou eu tô, que não dá. eu tô fazendo a minha culpa aqui. Um ponto positivo do Corinthians é a defesa, porque assim, o Everton Cebolinha, pra mim, é o melhor ponta que tem hoje. É. Ele não conseguiu fazer nada, porque sempre tinha dois marcando. Ou era o lateral com o volante, ou era o meia. Então assim, isso o cara ele faz bem, bicho. Ele anular os pontas do time adversário é impressionante o que ele faz. Você não vai falar do lance do pênalti? Então, o que você achou? Não foi nada. Não foi nada, Não tá foi. com o braço Também acho aqui, que né? Braço aqui, o cara chutou, a é. queima-roupa. Eu também não acho que não dá pra dar pênalti Não nesse foi. lance. O pessoal falou e faz sentido pra mim, até pela forma como o Everton pega, que o Everton teria chutado de propósito espertamente, tentando Sim. induzir. Parece-me que o Fagner realmente tá com o braço muito Braço solto. aqui. E o Everton, ele dá um totozinho na bola. Ele não parece que ele vai tentando cruzar a bola na parece área. que ele chutou de braço de É, propósito. diferente do Atlético Paranaense e Boca, em que realmente há um cruzamento e o jogador do Boca ficou com o braço um pouquinho mais Só aberto. que ali que o não tem normal. VAR, né? É. Agora, uma coisa também, se o lateral tá com o braço aberto e o cara chuta de propósito, é pênalti, velho. O cara tem que ficar ligeiro. Tá, mas o Não do- foi o do caso do Fagner, Fábio, é. eu sei, mas eu tô dizendo. O cara abre o braço é pra aumentar o raio de ação dele. aí Exato, sim. foi mau caráter, chutou a bola no braço do cara, não. Se o cara tem a mira e acerta, tem cara da Copa dos Impedidos, não acertaria nem o braço do cara. É, mas eu não é, chutar de propósito já não é sério, mas assim, o cara não pode Você acha ficar errado mesmo? Eu acho. Mas assim, teve clássico no Maraca, Fluminense e Botafogo, deu fogão, que hoje em dia o Botafogo tá surpreendendo, tá melhor que o Fluminense. Tá. Por mais que no jogo o Fluminense tenha tido chances, né, acho que até finalizou mais do que o Botafogo. Foi. Mas, pô, o Botafogo ganha os jogos, faz a terceira vitória seguida ali. Não, o Barroca tá fazendo um time do Botafogo que tem a posse de bola, toca muita bola, mas eu achei interessante contra o Fluminense, que o Fluminense ganhou essa disputa pela posse de bola. E o Você Botafogo... ganha de todo mundo, velho. É, ganhou Vai até pro do Barcelona, ele ganha. Não, o Fluminense ganhou do Santos na Vila Belmiro em Sim. posse de bola, Santos e Sampaoli. Mas o Botafogo jogando fora do que seria a sua característica principal, conseguiu jogar, conseguiu encarar o Fluminense, criar chances suficientes pra fazer o gol. Mas agora o Fluminense acho que merecia pelo menos um empate aí. Pô, Teve aquela um lance jogada do do Luciano, Luciano, puta jogada o Luciano do Ronaldo Luciano, sai tá driblando jogando todo mundo. Mano, ele assim, pela ponta direita com aquela canhotinha, sabe aqueles dribles de salão, o cara vê, ele tira um, tira o outro e chuta aí, puta. É que ele tinha que ter tocado pro Pedro, né? foi fominha. O Pedro tava sozinho embaixo que do acho gol. que Se ele foi- rola, só que sabe depois que você dribla dois caras e fala, vou se consagrar. Vou, exato. E depois, inclusive, teve um gol do Matheus Ferraz, que o Pedro tava voltando do impedimento. Um bandeira ali pra ver isso ao vivo deve ser muito difícil, porque ele tava, sabe aquele cara, tá voltando bem pouquinho, só que aí depois o VAR lá foi, viu, tava isso aqui, anulou o gol O do VAR Matheus tem Ferraz. acertado pra caramba, é que a galera não fala. Quando erra, entendeu? É igual um relacionamento. Você faz tudo certinho, 3 anos. É um dia que você chega atrasado com um batonzinho aqui, quem nunca? Aí é esse dia que você se ferra. O VAR tem acertado pra caramba e ninguém elogia o VAR mais. Mas na verdade não é o VAR que acerta ou erra. O VAR Não, chama eu a sei. atenção do juiz Sim, eu tô dizendo e é o o juiz sistema. que olha lá. Às Sim. vezes o juiz, mesmo vendo o lance no vídeo, interpreta do jeito errado. Mas o saldo é muito o mais árbitro que positivo, escolhe. cara. O saldo é muito mais positivo até agora do que Claro, negativo. claro. Mas isso ninguém fala. Quando dá alguma merda, aí todo mundo fala. É, o certo é esse, você tá ali pra fazer isso Mas tem mesmo. feito, doutor errado.
Não, tem. Às vezes com um pouco de demora. Demora, a gente ainda tem que aperfeiçoar, mas assim, tá rolando. Agora pro Flu, assim, o Fluminense tem que aprender a transformar o domínio territorial em gol. É o volume de jogo em gol, que é o mesmo problema do Fortaleza, que a gente vai chegar lá daqui a pouco. Já aconteceu isso com você, Livro? O quê? De você, porra, você tá lá, tá com moral com a gata. Tá com tal, volume também? Tá com volume, só que falta alguma coisa pra conseguir furar a rede. Olha, direto, viu? Agora não mais, agora eu tô tranquilo, tô casado. Olha, já se mas entregou. na juventude, ó. Olha, o filho do Livro assiste. Acabou de saber do adultério do pai aqui ao vivo. Que é isso, o Livro é um cara íntegro, correto. E Pragmático. um grande pai de família. É isso. E o golaço do Alex Santana de cabeça foi um cruzamento Paulada. perfeito. Não, e 1 minuto de posse de bola trocada pelo Botafogo. Quer dizer, o Botafogo nem teve tanta posse de bola no jogo, mas quando teve, usou bem. É isso, pelo meio de semana a Copa do Brasil, assim, ó. Botafogo visita o Goiás no domingo que vem, o Fluminense, rodada dupla contra o Cruzeiro no Maracanã. Vamos passar aqui pra Fortaleza. Quer falar do Fortaleza? Que foi em homenagem pro Rogério Ceni, Caraca, todo mundo que falando lindo do aqui, Rogério Ceni. Foi bonito, as duas torcidas, o São Paulo e Fortaleza. No Castelão aí foi lá o São Paulo e pau, 1 a 0. Eu acho que Hernanes? o Fortaleza... Hernandes, profeta. E eu acho que o Fortaleza acabou tendo esse problema do Fluminense. O Fortaleza estava melhor que o São Paulo no primeiro tempo. No segundo tempo também estava ainda melhor. O São Paulo já criando mais chance no segundo, mas o Fortaleza estava bem no jogo, tendo o domínio territorial e não conseguia transformar em gol. O Thiago Volpi fez uma defesaça no primeiro tempo ainda. Quando começa a baixar um pouco a intensidade do Fortaleza, o São Paulo um contra-ataque espetacular, faz o gol porque tem jogador decisivo. Tem qualidade, claro. Tem jogador decisivo. Tem o Hernanes ali para aquela Mas o finalização. Hernandes também tá precisando jogar mais, né? Ele perdeu espaço, né? Ele tá precisando, mas assim, o Hernandes é um jogador que nem tem jogado bem, mas quando ele pega na bola, às vezes ele cria algo diferente. dois lances chute que fora ele da faz área. diferente, né? No segundo tempo, ele corta, porque ele bate com as as duas. duas. O nego não sabe. Então ele corta pra um corte, deixa o Antônio na cara do gol, o Antônio perde. No lance seguinte ele faz. Agora, só uma coisa, aqui em São Paulo, pô, um início muito bom, tá em primeiro, tecnicamente terminou colocado junto com o Santos e Palmeiras, só que os 2 últimos jogos do São Paulo não foram bons, cara. Ele pegou o Flamengo reserva em casa e foi empatar com 40 minutos do segundo tempo, enquanto o Fortaleza não jogou bem. O livro tem o que vale 3 pontos, o Cuca falou certo, dificilmente alguém vai chegar lá, o Fortaleza vai ganhar, vai ser difícil. Fazia 12 jogos que o Fortaleza não perdia em Então, casa. vai ser difícil. Mas assim, não sei se é um alerta, não sei se é isso, mas o São Paulo não tem jogado bem os últimos jogos, pelo menos, não sei. Não vi bons jogos do São Paulo. Eu não acho que o São Paulo ainda tá se montando, mas acho que, pelo menos nesse período em que o time ainda não tá pronto, tá fazendo ponto. É isso que eu tô falando. Isso é uma coisa boa pro São Paulo. Eu não acho que o São Paulo tem condição de disputar o título. Eu acho que tem sim. Mas acho que ele pode ficar ali naquele bololô do topo da tabela, que já Tá em terceiro, tá em terceiro. Palmeiras primeiro, Sim. Santos segundo, São Paulo terceiro e o Galo em quarto. Gente, Aí vem São Botafogo, Atlético Paranaense, Flamengo, Bahia, Goiás. Posso falar? É uma opinião, pode ser julgado aí, mas eu acho que o São Paulo tem mais chance de disputar o título do que o Santos. É a minha opinião. Eu também acho por elenco. O É São isso, Paulo, é na hora isso. que tiver que rodar jogador, É o São isso. Paulo tem mais. E São Paulo tá na Copa do Brasil e no Santos Brasileiro. vai dar trabalho também, viu? Não, eu não tô dizendo que não vai, mas... Vai dar trabalho. Mas aí eu não posso muretar. Se eu tiver que apostar em um dos dois pra chegar na frente no final do Brasileirão, eu apostaria no São Paulo. Apesar do Santos... Pô, futebol maravilhoso. Você assiste o Santos jogar... Vai dar trabalho. E o Santos, claro que cada dá. vez mais vai encaixar. E o Santos no Brasileiro melhorou em relação àquele Santos da reta final do Paulista. Sim, O Santos na reta final do Paulista parecia um time até um pouco de saco cheio de jogar aquele campeonato. Mas a tendência tirando é essa, o jogo né? Todos os times pareciam tirando assim. aquele jogo que o Santos massacrou o Corinthians na semifinal, jogo de volta, o Santos já parecia um pouco mais cansado de jogar. Putz, mas de novo jogar isso aqui. Chegou no Brasileiro, o Santos voltou a apresentar um futebol melhor. Acho que agora sim a tendência é melhorar, né? Porque agora tem a pausa da Copa América. Mas só atrapalha, Todos atrapalha, mas os técnicos gostam. Todos eles estão esperando essa pausa pra treinar o time. Gosta, Você vê que, né? por exemplo, o Palmeiras não tava jogando, começou a jogar melhor nos últimos jogos. Não começou? Mas Sim. o volume de jogo. Mas eu acho que rola um futebol, interesse também, viu, Boris? O São Eu acho que Paulo, o foco é o outro. Santos também. Tá todo mundo começando a jogar bola aí que se espera. Aí o Avaí e CSA, outro jogo bosta da rodada 0x0. Esse foi ruimzinho também. O CSA empata mais, né? E agora o CSA, que é um time que assim, a gente imagina que vai ficar lá na parte de baixo da tabela, Você torce lutando por contra isso? o rebaixamento. Não, eu torço pro CSA. Times de estados diferentes, eu sempre torço fazer boa campanha, pra dar variedade aí no campeonato. Agora o CSA, contra o Santos e contra o Avaí ontem, tem uma chance de ouro e perde, né? O Matheus Sávio ficou na cara do gol, chutou em cima do goleiro e o Avaí, o CSA perdeu. Um jogo equilibrado, um jogo que foi pra 0x0 mesmo, mas o CSA teve uma chance de ganhar o jogo e não aproveitou. Não pode desperdiçar como desperdiçou contra o Santos também, né? Estamos na quarta rodada, né? Sim. O Avaí tá em péssimo nono e o CA em péssimo sétimo.
Ou seja, os dois estão na zona de rebaixamento, nenhum dos dois faz gol, nenhum dos dois ganha jogo, e se não se ligar, daqui a pouco já vai ser, já tá lá já. Mas posso falar? O CSA empatou em casa com Palmeiras e Santos, que são os times que estão lá na frente. E outra coisa aqui, bicho, se ganhar um jogo, o CSA tem 3, um jogo, ele já tá quase em 8º lugar. Vocês ficam fazendo terror aqui. Tá tudo bem. Não é bem não. Bem não. Não, pro CSA é menos pior, pro Vasco não tá tudo bem, mas tá nivelado ainda. Não, bem não tá, né, cara? Você ligado que eu fiz o Lucha ligando no Vasco? Eu fiz, e chegou até a secretária. Você acha que não, mas eu acompanho seu trabalho. Posso falar, chegamos na secretária e o clima, eu faço trollada em clube. Quando o clima tá tenso, até a secretária já atende mais tensa. Já atende meio tenso, lógico, é normal, né? Então, mas força pro Vasco aí, tomara que dê a volta. Eu gosto muito do Lucha, bicho. Um cara que toda vez que me vê, briga comigo, mas eu adoro ele, cara. Então, ele briga com você. Não, me zoando. Ah, sim. Eu vou dar baixa. Ele me chama pra festa dele e fala, não vou te dar baixa. Mas sabe o que o cara comentou? Falou, é muito difícil o cara chegar e conseguir. O Vasco tá em último. Qualquer coisa que o Lucha fizer vai ser melhor do que o último. Concorda? Se ele já ficar em 15º, já vai ser uma evolução. 19º. Então não dá pra ser pior. Então assim, você pega você fala, pô, fudeu numa draga dessa, mas ao mesmo tempo, qualquer coisinha que você fizer ali um pouquinho melhor, já vai ser considerado, porque já tá no mais baixo E os últimos última colocação. Mas precisa reforçar também. E os últimos trabalhos do Luxemburgo tiveram bons inícios de trabalho. Depois ele acabou no... No esporte você não sabe. Um jogo que eu fiz já era campeão. Jogo eu ganhei. Ó, se eu sou o Lucha e o Vasco, eu vou atrás do Nenê, no São Paulo, que tá lá encostadinho. Tá encostado, pode falar assim. Tá encostado. Porque o Lucha, cara, a carreira dele, se você for ver, os melhores títulos dele tinham um elenco com estrelas. O Lucha precisa de um cara que seja protagonista. Então talvez o Nenê ajude, né? Porque a torcida não tá gostando do Bruno Cheddar. Realmente. O Valdívia é um moleque interessante que pode entrar também, mas o Bruno Cheddar realmente não tem Quero ir no agregado. Vascão aí fazer os BTS, a gente tá tentando armar Rio de Janeiro aí e outros clubes também, beleza? Obrigado, livro. Esse foi o Debate Assopra de hoje. Honra, cara. Obrigado, Ruth Landucci, com Ruth sem like, mas tem o livro também, então deixa seu like. É esse o Brasil. Sabe uma vez aquela bagulhinho de café famoso que põe o seu nome? Botaram Ruth, a mulher ficou chamando Ruth, até hoje eu tô esperando meu café. E era pra mim. Era pra você, você sabe. Falou Ruth, tem que saber que é você. Tem a Ruth e a Raquel, a gêmea boa, a gêmea má. Só os velhos vão lembrar dessa. Tchau, Brasil, até semana que vem, mais uma segundona com o Debate Assopra. Essa já foi, tchau.